Nós vamos meditar nessa manhã aqui com o pastor Guilherme sobre a família, sobre o casamento. A Bíblia minha está aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Jesus está contando uma história. E nessa história que Jesus conta, ouvintes de casa, Jesus está falando sobre dois homens, um que foi prudente e um que foi imprudente. Jesus está falando sobre duas construções, sobre duas casas. É claro que tem um sentido espiritual, mas nós queremos trazer uma aplicação na família nesta manhã. Jesus conta a história de um homem que foi prudente. Esse homem, a palavra prudente significa uma pessoa que tem muita cautela, muito cuidado. Esse homem, ele teve o cuidado de construir a sua casa sobre a rocha. Ele edificou, ele alicerçou. Você que já viu uma construção, você sabe que essa casa precisa de alicerces. E esses alicerces é que segura a casa de pé. Jesus conta que esse homem fez a casa sobre a rocha e quando a tempestade veio, ela permaneceu de pé. Jesus conta a história de um segundo homem, um homem imprudente, que quis fazer as coisas rapidamente, construiu a casa sobre a areia. E a Bíblia fala, Jesus conta que aquela casa foi construída rapidamente, não estava na rocha, e de repente veio o vento, de repente veio a tempestade, e a casa caiu, e foi muito grande a sua queda. Nós queremos falar com você nesta manhã. Em quem você tem edificado a sua vida, a sua família, o seu casamento? Nós queremos que você medite nesta manhã. Em quem você tem edificado a sua vida? Muitas pessoas têm passado por grandes quedas na sua família, porque a sua vida não está edificada sobre a rocha. Não é verdade, pastor? Realmente, companheiro Mateus, isso é uma grande realidade. As famílias precisam também ser edificadas, né? Então, quando uma família ela é edificada na rocha, que é Cristo, e a palavra de Deus, dificilmente essa família vai ser destruída, vai assim até mesmo passar por decepções. Quando uma família ela é estruturada, ela é planejada, ela é firmada na palavra de Deus, realmente é uma família que ela pode vir dificuldades, problemas, mas dificilmente ela vai ser atingida. A palavra de Deus fala no Salmo 128, diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então, o homem que teme a Deus é principalmente o temor de Deus. É tão importante, companheiro Mateus, o temor de Deus quando existe dentro da família. Quando existe temor de Deus, quando os pais temem a Deus, ensinam, educam seus filhos, né, a obedecer o mandamento de Deus, a palavra de Deus, geralmente é uma família abençoada por Deus, e Deus cumpre a sua promessa em todos os sentidos, né? Então as bênçãos de Deus, elas vêm conforme a pessoa obedece a Deus, a palavra de Deus. Então é muito importante isso, que uma família que ela está edificada, ela está instruída, ela está instruída, ela está edificada nessa rocha que é Cristo, e é uma família abençoada, e Deus ele cumpre as suas promessas. Realmente, o que Jesus está dizendo aqui, ele diz assim, ele começa dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Ou seja, aquele que pratica, ele constrói a sua casa sobre a rocha. A sua casa, tudo que ele fazer, será abençoado. Ou seja, Jesus está terminando um dos seus maiores sermões. E Jesus nos ensinou muitas coisas, ou seja, o amor, o perdão. Então, quem pratica isso, porque nós sabemos que hoje, o relacionamento interpessoal, o relacionamento na família, é muito difícil. Muitas vezes, a família vai passar por dificuldades, porque às vezes cada um tem uma forma de pensar, e aí a Bíblia está nos ensinando aqui, que Jesus está dizendo, que nós temos que praticar a palavra. Ou seja, união, cooperação, amor, né? Perdão, tudo isso, quando
existe isso dentro da família, dentro do casamento, essa família vai permanecer de pé. Porque o que nós precisamos ver aqui, ouvintes, é que o vento soprou sobre as duas casas. O problema, a dificuldade vem para todo mundo. Todo mundo passa, não existe família perfeita. Existem famílias que são unidas. Existem famílias que sabem se unir para vencer a dificuldade. Tanto na área financeira, como na área espiritual. Estar em oração na presença de Deus. Você que está me ouvindo, está com problema no seu casamento, eu quero que você convide o seu esposo, a sua esposa, olha, vamos à igreja hoje, vamos lutar pelo nosso casamento, vamos receber a oração, vamos praticar a palavra, vamos edificar nossa vida em Cristo, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, ele nos revela qual é o maior fundamento. Ele está dizendo assim, ninguém pode colocar outro fundamento que já foi colocado a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo é o fundamento. Uma família que teme a Deus, como o Senhor mesmo disse, como o pastor falou, é abençoado. Bem-aventurado é uma palavra. Abençoado será o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O seu trabalho será abençoado. Comerás o trabalho das suas mãos. Feliz será. Ou seja, quem teme a Deus, quem pratica a palavra, quem está edificada a sua família, o seu casamento, os filhos, todo mundo constrói, já vai crescendo edificado no ensino, no temor do Senhor, na palavra de Deus, no caminho do Senhor. O pai que leva o filho para a igreja já está construindo a sua família, já está edificando a família para que futuramente não veja a sua família perdida. Porque muitas pessoas, elas dizem, eu não sei o que aconteceu com a minha família. Eu sei que a dificuldade vem para todo mundo. Nós não estamos dizendo aqui que existe família perfeita, que você não vai ter problema. Não, Jesus deixou muito claro, a tempestade vai soprar, mas aquele que estiver na rocha, leva os seus filhos à igreja, ensine ele a palavra de Deus. A Bíblia nos fala aqui, ó, eu até trouxe esse versículo, Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, o próprio Deus está dizendo para Moisés, olha, diga para o povo de Israel que eles devem ensinar os seus filhos em casa, conversar a respeito da lei, ensinar quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitando e quando levantares. Ou seja, Jesus está dizendo, ouvintes, você que é um pai, você que é uma mãe, ensine, você que é uma mãe, a palavra de Deus. Você que é cristão, ensine a palavra do Senhor aos seus filhos. E com certeza, tudo o que você fizer, como diz a Bíblia no Salmo 128, em tudo irá bem. Os filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. É maravilhoso, é muito lindo, quando a família está edificada em Jesus Cristo, não é verdade? É realmente, cooperador Mateus, os dias atuais que estamos vivendo são dias trabalhosos, dias de grandes dificuldades, há tantas ocupações, há tantas preocupações. Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto em ter assim, bens materiais e deixam muitas vezes de lado o relacionamento entre pais e filhos. Então isso é tão importante também ter um zelo não somente das coisas materiais, mas também, principalmente espiritual. Então a Bíblia, ela fala bem claro, o homem que teme a Deus, é ter temor de Deus, é guardar o mandamento de Deus, é algo muito importante para que uma família seja abençoada. Porque o inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele vem para destruir. O próprio Jesus disse, lá em Mateus também está escrito, que o ladrão não veio a não ser para matar, roubar e para destruir. Quer dizer, o inimigo da nossa alma, ele quer destruir a família, ele quer separar os casais, ele quer fazer destruição. E tudo isso é somente através da oração, através de clamar a Deus no jejum, que se vence o inimigo. O inimigo, ele é astuto, ele vem com tudo para destruir, para matar, para roubar. Então, por isso, muitas vezes, hoje, nos dias que estamos vivendo, muitos lares estão sendo destruídos, muitas famílias já não tem mais paz, não tem mais aquela união. Por quê? Por falta de comunhão com Deus, falta de se unir na oração, buscar de Deus, buscar
o refúgio em Deus. Então isso é muito importante. Hoje está faltando muito isso nas famílias. Então, realmente, nós vamos iniciar essa campanha aí, de 3 domingos aí na igreja, Cooperador Mateus, para nós refletir sobre isso e orar pelas famílias. É tão importante orar por uma família, interceder a Deus, porque somente Deus, a própria palavra de Deus aqui também fala no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aos que edifica, né? Então, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia sitiar, quer dizer, se o Senhor não guarda a nossa família, né, irmãos? Então, não existe uma possibilidade de essa família permanecer de pé e enfrentar as tempestades, né? Muitas pessoas têm desistido. Olha, temos uma informação aqui, ó, no Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu em 160% o índice de divórcio. Ou seja, já é muito pouco o número de casamento. E aqueles que estão casando, muitas vezes não estão se estruturando, né? E quando vem a primeira tempestade, já desistem. Porque não está estruturado na palavra, não está estruturado no temor, e não tem muito, como o senhor falou, né? Se preocupa com tantas, às vezes, com a vida financeira, com a vida profissional, com a formação profissional. Não que isso não seja importante, é importante, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nada adianta ter tudo se não ter a sua família, se não ter paz, se não ter alegria, se não ter a presença de Deus na sua vida. Olha, nós estamos chegando ao final da programação, mas podia prosseguir aqui falando muito mais, né? Mas o nosso tempo não nos permite. Então, nessa noite, o pastor Guilherme vai estar ministrando a palavra de Deus para a família, para os casais. Você que está nos ouvindo, vem estar conosco, receber a bênção de Deus. E sexta-feira também, né? Sexta-feira, você que precisa de uma libertação, no horário das 19 horas, pastor Oséias, cooperador Oséias, vai estar cooperando na obra de Deus. E Deus vai estar usando ele. Deus usa na profecia, na revelação. Vem estar conosco nessa sexta-feira. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos pedidos de oração. Eu quero orar pelas pessoas que estão acompanhando. Junto com o pastor, feche seus olhos agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nesta manhã, nós queremos apresentar a vida desses ouvintes. Pessoas que estão acompanhando essa programação. Pessoas que precisam de uma cura, um milagre. Ó Deus, essa família que o inimigo tem entrado e destruído. Eu sei que o Senhor pode desfazer. O Senhor é poderoso. O Senhor veio para desfazer as obras do mal. O Senhor repreenda, Senhor, a inveja. Aonde há contenda, aonde há desunião, o Senhor segue com a paz, com a alegria. Aonde, Senhor, o inimigo tem entrado e destruído. Que através dessa programação, que através dessa palavra, pessoas sejam mudadas, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas e vidas transformadas. Ó Deus, ó Senhor, dá força para essa pessoa perdoar, dá força para essa pessoa amar mais o seu semelhante, a sua família. Ó Deus, entra com a providência, cura os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Glorioso eterno Deus, um momento de oração, Pai, intercedemos, pela família, pelos lares. Ó Deus, Tu que conhece, Tu que sabe todas as coisas, Tu sabe o que é necessário, ó Deus, para todos ter uma vida abençoada. Meu Deus, entra com providência divina em favor do lar, da família, dos ouvintes desta programação, ó Pai. Repreende todos os males, Senhor, todas as obras contrárias, todas as obras do inimigo, joga por terra agora, Senhor, toda doença, toda enfermidade. Ó Deus, que haja paz, alegria nos corações, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvintes de casa, nós chegamos ao final de mais uma programação A Voz da Libertação da Igreja Deus e Amor. Lembrando que nós estamos na Francisco Zamoto, no bairro Sami, ali no finalzinho ao lado da creche. Os cultos acontecem na terça-feira, quinta, sexta, sábados e aos domingos, às 19 horas. E quarta-feira, 14h15. Vem estar conosco. Chegamos ao final de mais uma programação. Tenha um ótimo domingo, um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, queridos irmãos.